queridos alunos, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa última aula, em que nós falamos sobre as estruturas das células animais. Hoje nós vamos estar falando sobre as células vegetais. Quais são as estruturas que esses dois tipos de células possuem em comum e quais são as diferenças entre uma e outra? Vamos conhecê-las então? Aqui nessa imagem nós temos a representação dos dois tipos de células. Nós temos a célula animal e a célula vegetal. Notem que as duas, tanto a célula animal quanto a célula vegetal, são células eucariontes. Lembram da nossa última aula? As células eucariontes são aquelas que possuem o núcleo, né? Elas têm uma membrana nuclear chamada carioteca, que vai guardar, que vai proteger o material genético da célula. Esse material genético não vai estar todo espalhado, bagunçado no citoplasma junto com as outras organelas. Ele vai estar guardadinho, bonitinho dentro do núcleo, né? Então, a célula animal e a célula vegetal possuem núcleo, são células eucariontes. E notem também que muitas das estruturas que nós vimos na aula passada, das organelas citoplasmáticas, que nós vimos da célula animal, estão presentes também na célula vegetal. A célula vegetal, como eu falei, também possui um núcleo, ela possui também o retículo endoplasmático, os lisossomos, né, que fazem a digestão celular, o citoesqueleto que dá o formato para a célula, as mitocôndrias que produzem energia, tem o citoplasma, que é essa gelatina, essa substância gelatinosa que é onde as organelas estão inseridas, né, estão mergulhadas. Tem os ribossomos, que são essas bolinhas que vão produzir as proteínas, o complexo de Golgi, que vai empacotar as substâncias produzidas e também vai formar os lisossomos, e a membrana plasmática, tá? A membrana plasmática que vai ser esse envoltório celular, tá? Só que também percebam que existem algumas organelas que são específicas dessas células, né? Nós vimos que na célula animal existe o centríolo. O centríolo, ele vai ser responsável ali, vai organizar a divisão da célula, né? E a célula vegetal não possui os centríolos, tá? Ela tem outras estruturas, outras organelas que a célula animal também não tem, tá? A gente vai estudar um pouco mais sobre essas organelas. Então, vamos ver aqui um vacúolo central, que também é chamado de vacúolo de suco celular, a parede celular e os cloroplastos, tá? Então, eu não vou entrar em detalhes novamente sobre as outras organelas que nós já estudamos na aula passada. Se você tiver alguma dúvida e quiser relembrar as funções, daí você volta na nossa aula passada lá, né, de estruturas da célula animal, e daí você vai poder ver ali, né, a função de todas essas outras estruturas, essas outras organelas aqui que a gente comentou, que a gente citou. Hoje nós vamos estar apenas falando sobre as organelas presentes apenas nas células vegetais, que não estão presentes nas células animais, ok? Então, como eu falei para vocês, né, a célula vegetal é uma célula eucarionte, ela possui um núcleo, né, é uma estrutura com uma membrana nuclear, a carioteca, que vai estar guardando, vai estar protegendo ali o material genético de cada célula, ok? E aqui a gente pode ver também que ela possui aquelas 3 partes, né, que nós vimos também na aula passada. Além do núcleo, ela possui um citoplasma e uma membrana plasmática, além das outras organelas que nós vimos, né? E aqui nós podemos então observar o vacúolo de suco celular, né? Nessa região mais central,
tá? Nós podemos também encontrar os cloroplastos, que são estruturas típicas de células vegetais, e nós temos a parede celular, como eu falei, tá? Então, vamos lá. Aqui, então, nós temos a parede celular. Ela está mostrada aqui pelas setinhas vermelhinhas, né? É essa estrutura em volta da membrana celular. Ela está pintada com um verde mais escuro. É uma estrutura que entre a célula vegetal e a animal só existe na vegetal, mas não é exclusiva da célula vegetal, porque bactérias e fungos também possuem parede celular, só que a composição da parede celular deles é diferente. Então, os fungos têm uma composição diferente das bactérias e também da parede celular das plantas, tá? Então, entre célula vegetal e célula animal, somente as células vegetais possuem a parede celular. Essa parede celular vai servir como um muro, né? Ela vai ser uma parede mais grossa do que a membrana, bem mais grossa do que a membrana, né? E vai então fornecer uma proteção a mais para esse tipo de célula e uma rigidez, ok? Quando nós observamos esses tipos de células pelo microscópio, nós conseguimos enxergar a parede celular, tá? A parede celular e algumas organelas que nós vamos observar aqui mais pro final dessa aula, ok? Aqui nós temos também uma outra estrutura, né, que nós não encontramos dessa forma nas células animais, né? Os vacúolos nas células animais são menores, são pequenos. Aqui na célula vegetal, esse vacúolo, que também recebe, como eu falei, né, o nome de vacúolo de suco celular, ele vai preencher quase que a célula toda da planta, né? Porque além de ele armazenar algumas substâncias dentro dele, ele também vai fazer o equilíbrio hídrico da célula. Ele vai regular a quantidade de água que vai ser liberada para o citoplasma e se tiver em excesso, ele vai reservar dentro dele. Então, é uma estrutura muito importante para a célula, porque a célula precisa de água para poder desempenhar as suas funções, né, as organelas poderem funcionar, porém o excesso é prejudicial. Então esse vacúolo vai estar armazenando esse excesso de água, além de outras substâncias que têm pigmentos. Então muitas vezes a planta tem uma coloração diferente, né? A gente sabe que as folhas são verdes, né? Mas às vezes tem folhas com outras colorações, né? E a gente consegue observar que esses pigmentos de outras colorações também estão armazenados dentro desses vacúolos, ok? E aqui nós temos os cloroplastos, né? Os cloroplastos que são exclusivos das plantas, né? São estruturas que vão ter uma coloração esverdeada. Quando a gente observa ao microscópio, né, células de plantas, a gente observa umas bolinhas verdinhas que são os cloroplastos. Eles têm essa coloração verde porque dentro deles tem um pigmento chamado clorofila. A clorofila, ela é verde, né? E é essa clorofila que vai ajudar as folhas, né, as células das folhas a absorver a luz solar, tá? E por que ela vai fazer isso? Porque são nessas organelas, são nos cloroplastos que a planta faz a fotossíntese, né? Então a planta ela vai absorver a luz solar, né? Essa clorofila vai absorver a luz solar. A planta também vai absorver o gás carbônico do ar, além de utilizar a água e os sais minerais que são absorvidos pelas raízes das plantas, e tudo isso dentro dos cloroplastos vai gerar esse processo da fotossíntese. O que vai acontecer? Tudo isso vai ser transformado em alimento para a planta. Então,
Recapitulando, a planta ela absorve água e sais minerais pelas raízes, isso daí vai até a folha. Lá pelas folhas ela também vai absorver o gás carbônico do ar. E a clorofila vai absorver a luz solar. Isso tudo vai sofrer uma reação química nos cloroplastos, aí dentro dessas organelas, que é o processo da fotossíntese, e a planta vai obter a partir daí o seu alimento, né, que é a glicose, né, são carboidratos, são açúcares, e ela vai também produzir nessa reação química oxigênio, e esse oxigênio vai ser mandado, né, para o ar atmosférico, tá? Então, da mesma forma que ela absorve o gás carbônico para fazer a fotossíntese, ela libera o oxigênio para o ar. Esse é o processo da fotossíntese. Mas a planta também faz o processo da respiração celular nas mitocôndrias, né, que a gente comentou na aula passada. As plantas, as células das plantas, elas também possuem mitocôndrias, né, e ela também faz a respiração celular, que daí é um pouquinho diferente. Daí ela vai utilizar o oxigênio, porque a planta também respira, né, e ela vai liberar gás carbônico. Então, durante o dia, ela vai estar fazendo os dois processos, né? Ela tanto vai estar fazendo a respiração celular, utilizando o oxigênio do ar para produzir energia e gás carbônico, como ela também vai estar fazendo o processo da fotossíntese, onde ela vai estar utilizando o gás carbônico do ar e vai estar produzindo o oxigênio. Então, mais uma vez, durante o dia, a planta faz os dois processos, a fotossíntese e a respiração celular. Durante a noite, ela faz apenas a respiração celular, porque para ela poder fazer a fotossíntese, ela precisa da luz do sol. E à noite, nós não temos a luz do sol, correto? Então, à noite, ela não faz a fotossíntese, somente durante o dia, ok? Aqui nós temos a imagem de células vegetais vistas ao microscópio. Então, aqui nós podemos observar que essas células, elas têm o mesmo formatinho, né? Parecem tijolinhos. O formato delas é retangular, então parece como se fosse uma parede de uma casa sendo construída, né? Vai sendo colocado tijolinho por tijolinho, né? E aqui nós temos também esse mesmo formato. Todas as células são retangulares, né? E estão uma do ladinho da outra. Outra coisa que a gente também pode observar são essas bolinhas verdinhas, que são os cloroplastos. Lembra que eu falei para vocês, né? Ele tem esse formato, né? E tem essa cor, essa coloração por causa da clorofila, que é o pigmento que está dentro deles. Então, a gente não precisa nem, quando a gente vai preparar a lâmina do tecido da folha para a gente observar ao microscópio, a gente nem precisa colocar corante. Por quê? Porque esse pigmento esverdeado que está dentro dos cloroplastos, a clorofila, a gente já consegue enxergar essa estrutura, né? Então, essas bolinhas verdinhas aí são os cloroplastos, que são responsáveis por fazer a fotossíntese da planta. Outra estrutura que a gente também consegue observar no microscópio é a parede celular. Só tomem cuidado, né? Quando você for observar células vegetais ao microscópio, não confundam. Essa partezinha que delimita, né? Essa linhazinha que delimita, não é a membrana plasmática. Nós não conseguimos, num microscópio normal desses da escola, por exemplo, que a gente chama de microscópio óptico, nós não conseguimos observar a membrana plasmática das células, ok?
Agora, quando a gente vê células vegetais, nós conseguimos observar essa delimitação bem perfeitinha, mas não é a membrana, é a parede celular. Lembra que eu falei que ela é mais grossa, né? Então, a gente consegue enxergar essa parede celular e não a membrana. E também você está conseguindo observar que os cloroplastos não estão paradinhos, né? Eles estão em movimento. Esse movimento do citoplasma que faz com que eles se movam é chamado de ciclose. Esse movimento não é o movimento do cloroplasto em si, por exemplo, ele parece um micro-organismo que está dentro da célula. Não é que ele esteja se movendo sozinho, mas é o citoplasma que tem esse movimento dentro da célula e que faz com que os cloroplastos se movimentem, ok? Então, a ciclose é o movimento do citoplasma. E esse movimento do citoplasma movimenta também as organelas, inclusive os cloroplastos, ok? E nós chegamos ao final dessa aula, né? Uma aula super legal, super interessante, onde você pôde conhecer um pouco mais sobre a célula vegetal, você pôde ver algumas estruturas que nós não temos nas nossas células, porque as células que nós possuímos são células animais, né? Então você pôde conhecer aí algumas estruturas presentes na célula vegetal, que não está presente na célula animal, e você conseguiu até ver, né, ao microscópio como que são essas células e o que acontece dentro delas, que é uma célula dinâmica, né? Ela não é uma célula com tudo paradinho, não é como se fosse uma foto, ela é dinâmica. E esse dinamismo mostra que essa célula é uma célula viva, né? Da mesma forma que tem essa ciclose aí na célula vegetal, também tem na célula animal. Por isso que nós dizemos aí que as células são unidades básicas da vida, porque elas também são vivas, né? Elas também têm funções que mantêm a sua sobrevivência, a sua vida, né? Então, nós acabamos agora esse nosso conteúdo, né? E a partir da próxima aula nós vamos estar estudando o grupo das bactérias. Vamos ver as diferenças que existem nas células das bactérias e das células que nós já estudamos até aqui, tá bom? Eu te espero na próxima aula. Um beijo e até lá!